Nós estamos dando início a mais uma reunião de estudos aprofundados do Espiritismo aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, a casa de Deolindo Amorim, que captou do plano espiritual este projeto a que ele deu, não só deu nascimento, mas deu continuidade, e nós estamos rogando ao teu coração, Diolindo, ao teu coração, Jorge Andréa, e a todos os corações de todos vós, mentores queridos do ICEB, que nos fortaleçam sempre para que possamos dar continuidade e sustentabilidade ao nosso querido Instituto de Cultura Espírita do Brasil. A ti, Jesus, nós nos recomendamos nesta hora, rogando-te a multiplicação de bênçãos e recursos por sobre os nossos mentores queridos, por sobre o ICEB e por sobre o nosso querido irmão, companheiro, amigo José Henrique Rubim de Carvalho. Com as tuas bênçãos, Jesus, nós vamos também, corações unidos, acompanhar nosso querido César Reis. Senhor Jesus, médico de todas as almas, nós agradecemos porque a misericórdia que vem de Ti permite que nos integremos nesse instante ao ICEB, esta casa de estudos, esta casa de amor, esta casa de paz. Nós sabemos, Senhor, da nossa pequenez, mas sabemos também que o Teu amor suplanta todas as nossas deficiências. Como vamos agradecer, Senhor, tantas bênçãos, tantas luzes que descem sobre nós nesse instante e nos amparam. Ajuda-nos, Senhor, para que sejamos como pássaros livres, voando nesta seara do Teu amor, agradecidos pela oportunidade de trabalho. Que nosso irmão Rubim possa traduzir, como sempre, a mensagem que vem de Ti. E que nós possamos, Senhor, amparados em Ti, ultrapassar as nossas deficiências, de nos tornar fiéis servidores do Reino. Que nosso sentimento de gratidão nos coloque, Senhor, ajoelhados espiritualmente aos Teus pés. Jesus, dando graças pelo Teu amor, que desce sobre nós nesse instante, como chuva de luz e bênção de paz. Obrigado, Senhor. Abençoa nossa reunião. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, então nós vamos, mais uma vez, nos alegrar com a presença de nosso José Henrique Rubim de Carvalho, que é médico do trabalho, terapeuta de vida passada, terapeuta floral de Bar, presidente da Associação Médico Espírita de Nova Friburgo, AME Friburgo, membro da Associação Médico Espírita Carioca, AME Carioca, Núcleo Nova Friburgo da AME Carioca. É expositor espírita, claro, também aqui no ICEB. Rubim hoje vem completar uma sequência de estudos numa unidade que nós estamos aqui desenvolvendo com Cláudio Conte e com Rubim, estrutura psíquica segundo o ponto de vista da psicologia e da física. Rubim hoje nos traz arquétipos, inconsciente coletivo e suas relações com a mediunidade. Rubim, obrigada. Claro, você está sempre conosco, muito bem-vindo ao nosso coração. Somos todos ouvidos. Muito obrigado, Nádia. Obrigado, César. Obrigado, amigos. E não raro eu estou sempre me recordando das minhas viagens, das minhas idas, que eu nunca faltei ao Instituto, em tantos locais, como o Instituto se alojou, com a presença sempre querida, inesquecível, do meu amigo em particular, Jorge Andréa, que está sempre presente nas minhas relações, já visto,
Então, é com muita emoção, com muito carinho, que eu sempre me recordo desses momentos. E abraçando a todos do Instituto, abraçando a todos aqui presentes, e que possamos mais uma vez, com a ajuda de Jesus, com a ajuda de Deolindo e outros companheiros que já se foram, já desencarnaram, que eu me lembro perfeitamente bem, todos eles, que possamos comungar esse trabalho, essa pesquisa, para que tudo isto penetre em nossos corações e nos convide sempre a evoluir, a prosseguir. Nessa jornada que sabemos ainda, com tantos óbices, com tantos conflitos, mas nós, trabalhadores do Cristo, trabalhadores da última hora, inequivocamente, estamos aqui, defendendo essa doutrina, esse lábaro, e prosseguindo e buscando seguir Jesus como ele mesmo nos recomendou. Então, é com muita alegria que trazemos mais um trabalho, agora complementando o que já foi realizado há 2 meses, e vamos então dividir a tela para que todos possam acompanhar. Aí está a nossa tela, que eu gosto sempre de florear, gosto das coisas bonitas, coloridas, e isso é muito bom, porque encanta nossos olhos, e encantando nossos olhos, também vai encantar nossas almas. Então, botei aqui número 1, porque já fizemos a primeira parte, onde vamos falar dos arquétipos do inconsciente coletivo e das relações com a mediunidade. Vamos fazer aqui uma síntese do que já foi dito, para que a gente possa criar um encadeamento. O que são os arquétipos? São as nossas experienciações, daquilo que praticamos, experienciamos, vivemos. Também existem os arquétipos primordiais, alguns não trabalhados, em que vamos, ao longo do nosso processo evolutivo, praticá-los, colocarmos em prática as suas fundamentações. Mas vamos falar aqui substancialmente dos arquétipos que compõem o nosso lastro espiritual, no nosso inconsciente passado, e que o Jung coloca como coletivo, que em verdade corresponde ao nosso coletivo, mas também porque não as relações que tivemos de inúmeras encarnações, de experiências no plano espiritual, de termos estudado, ouvido, pesquisado. Então, acho que o Jung quis dar essa conotação. As nossas relações, as nossas interconexões, onde estamos sempre sofrendo as influências através do que pensamos, através do que sentimos, são energias. E essas energias, de alguma forma, chegam a nós. Mas qual a relação disso com a mediunidade? Isso é fundamental para compreendermos todo o trabalho aqui que trouxe, explanado aqui, será explanado aqui. Em verdade, esses arquétipos que estão em nós, a serem trabalhados, eles podem aflorar na nossa consciência mediante uma ação espiritual. São as correntes, né, centrípetas que chegam a esses arquétipos por associações, por sintonia, por afinidades, e eles então chegam à nossa consciência. E aí, então, mediante esse processo, ocorrerá o que chamamos de desdobramento. A relação mediúnica é uma relação de desdobramento.
E como diz um espírito, comunicando-se com Leon Denis, nossas memórias estão nas dobras do perispírito. E sabemos que qualquer relação medianímica ocorrerá mediante esses desdobramentos, acoplando-se por afinidade conteúdos que se equivalem relativamente, mas criando exatamente esse ambiente de sintonia por ação espiritual em nossos arquétipos, em nossos modelos já vivenciados, onde estão emoções, sentimentos, tudo aquilo que está arquivado no inconsciente passado, como também no corpo perispirítico, já que sabemos que a relação medianímica é uma relação perispirítica, de pensamentos, de emoções, por ação espiritual. Mas há o desdobramento natural, aquele que não há uma intervenção direta espiritual, aonde é uma faculdade individual que a criatura traz como escolha, como uma tendência, uma predisposição, e que não raro isso se exterioriza por um desdobramento também. Então seria uma exteriorização anímica, sem intervenção espiritual, que ocorrerá depois. Porque a partir do momento que isso se exterioriza, pelo desdobramento, há uma atração com espíritos vinculados, sintonizados e afinizados. Seriam as correntes emanadas pela criatura encarnada, as correntes que fogem do centro, chamadas de centrífugas. Então vejam, diante dessas possibilidades, como existem esses vínculos que estão ligados ao nosso passado recente e remoto, caracterizando, então, esse processo, essa sintonia, essa relação medianímica, aonde os conteúdos de ação espiritual ou os conteúdos próprios anímicos se interagem. Há verdadeiramente através de uma relação magnética, vamos dizer, uma sintonia mesmo, uma afinidade para que então haja uma comunicação, uma intervenção espiritual. Para isso, vamos recordar aqui quais são os estágios da mediunidade. São 3 estágios que são fundamental entendermos. Se não vejamos, vamos recorrer à apostila da Federação Espírita Brasileira, aqui está, que fala da ação dos fluidos do perispírito da mente na comunicação mediúnica. O capítulo sobre os fluidos. Como tudo isso se inicia, não esquecendo esse parâmetro aqui criado, do desdobramento anímico, da intervenção espiritual, pois tudo isto funciona dentro desse esquema que nós vamos aqui abordar. Quais são os estágios? Vamos lá. Na fase inicial da manifestação mediúnica, o espírito que se comunica, então estamos vendo uma ação espiritual sobre os arquétipos, sobre o coletivo, sobre o inconsciente passado, sobre o inconsciente atual. Então, é o espírito que age. A intervenção vem de fora. E isso cria o envolvimento dos médiuns nos próprios fluidos, a fim de que, esse é o primeiro estágio, sua presença seja percebida. É um fenômeno, esse primeiro estágio, que chamamos de senso-percepção, porque é por meio das sensações, cuja repercussão é no corpo físico do medianeiro. Ele vai sentir, por essa atração, por essa identificação, a presença espiritual. E esse envolvimento fluídico
permanecerá durante todo o processo da comunicação. Mas é nessa primeira fase de senso-percepção que o médium ele capta as necessidades básicas do comunicante. Por exemplo, sofrimentos da fome, do frio, da pressão, do tato, da dor, porque isso, em verdade, por ser de senso-percepção, é na organização física. E qual seria o segundo estágio? Até para compreendermos o que foi dito no início, ou seja, essa fusão em que pode ocorrer de uma forma externa para o médium e de uma forma interna do médium anímica para atrair os espíritos. Então, qual seria esse segundo estágio? Então, após esse envolvimento fluídico, inicia-se a segunda etapa. E prestemos atenção, da comunicação mediúnica, ela é caracterizada pela conexão perispiritual. É assim que se procede. E o médium, em desdobramento, aflorando o que está lá na sua arquetipia, suas memórias, o que está armazenada, vai exatamente se conectar, é o processo de interconexão com espíritos, geralmente da mesma ordem. Por isso, damos comunicação de espíritos imperfeitos, porque somos espíritos imperfeitos da terceira ordem, a classificação kardeciana. Ah, mas vão redarguir alguns. E quando é um espírito superior? Como é que fica essa conexão? Não podemos esquecer que todos nós, de uma certa forma, temos valores morais. E os espíritos superiores se utilizam desses arquétipos já vivenciados. Inclusive, os arquétipos primordiais das leis de Deus que estão em nós, que de alguma forma nós vivenciamos, ou palidamente, ou com uma grande consistência. Vamos dar um exemplo. O amor a um animal, o amor a um filho, a paternidade, a maternidade, a solidariedade em momentos difíceis, como vivenciamos agora na pandemia, nas catástrofes, nas enchentes. O ser humano sai de si, muitos deles, outros não, para ajudar. A caridade. Tudo isto fica arquivado, consolidado no perispírito e sob a forma de arquétipos, que vai futuramente pertencer ao inconsciente passado. E aí entendemos as conexões de espíritos mais evoluídos conosco. Mas não é o que normalmente acontece. Nós damos passividade a espíritos sofredores que trazem correlação com as nossas vivências do passado e as vivências atuais. Então, permite maior aproximação entre o espírito comunicante e o médium, condição que dá ao primeiro a oportunidade, por sintonia, por afinidade, de expor com mais clareza o quê? O que o médium também traz em seus arquétipos, seu inconsciente coletivo, que está ligado ao seu coletivo, que é o inconsciente passado, ou arcaico, como Jorge André nos falava, e não simplesmente as nossas relações com o coletivo da humanidade, esse patrimônio que, segundo Jung, nós trazemos. Então, vai haver aí exatamente uma conexão, onde haverá mais clareza dos sentimentos, emoções e intenções de uma ação espiritual. Então, neste momento, vamos para a terceira etapa, para entendermos toda essa dinâmica. Caso o médium se sinta inseguro, ele pode romper a ligação com o espírito. Ele recua.
evitando, então, a etapa final, a mais importante, que é de união mental. Por isso eu destaquei aqui. É uma união que caracteriza o circuito mediúnico, propriamente dito. Então, recordando, primeira etapa, senso-percepção. Segunda etapa, conexão perispirítica. Terceira e última etapa, circuito mediúnico. Agora, temos que entender, até para entender toda essa conexão, essa identificação do médium com o espírito, o que significa um circuito mediúnico. Vamos lá? Vamos ao capítulo muito importante, capítulo 6º do famoso livro que muitos repudiam por ser complexo, Mecanismos da Mediunidade. E lá no capítulo 6º, vamos ao conceito de circuito mediúnico, entendermos isto. André Luiz nos diz: aplica-se o conceito de circuito mediúnico à extensão do campo de integração magnética. Ou seja, haverá uma integração. E havendo uma integração, vai haver emissão de energias para o médium e do médium para o espírito. Criando-se, então, caracterizando-se, então, a sintonia. Claro que, em algumas situações, haverá predominância do espírito em relação ao médium. Mas não podemos esquecer também que, em determinadas situações, há uma predominância do médium sobre o espírito, onde vão se expressar os coloridos do médium. Não é uma questão puramente anímica, não, mas é uma predominância da ação material, da questão material do médium sobre o espírito. Então, é uma integração o circuito, em que circula uma corrente mental. Sempre que se mantenha, aí a palavra-chave, a sintonia psíquica entre os seus extremos, ou mais propriamente, o emissor e o receptor. E aquele que é receptor também é emissor. E aquele que é emissor também é receptor. Isso chama-se circuito. Vamos entender isto um pouco melhor? Olhem só. O circuito mediúnico, dessa maneira, expressa uma vontade de apelo. Nos fala André Luiz. Ação espiritual, vontade de apelo. E uma vontade de resposta do médium. Quando estamos no processo inverso, no processo de desdobramento sem intervenção espiritual, há uma espécie de vontade de apelo para que o espírito se ligue ao médium, quer dizer, parte do médium. E aí então teremos a vontade de resposta do espírito. Então está caracterizando o que eu falei no início, respectivamente no trajeto ida e volta, definindo, nesse caso, o comando da entidade comunicante, parte do espírito, e a concordância do médium, porque tem que haver a concordância do médium, a sintonia, o colorido do médium. Fenômeno esse exatamente aplicável tanto à esfera dos desencarnados quanto à dos encarnados. Nossas relações medianímicas entre encarnados. Porque o encarnado pensa, sente. E a mediunidade entre os encarnados é muito mais frequente do que a gente pensa. Porque a gente sempre atribui à mediunidade a relação com os desencarnados. Esquecemos que somos espíritos. Estamos interagindo. Estamos nos identificando um ao outro. Isso me lembra aquela famosa frase. Antigamente dizia-se assim: dize-me quem és, que eu lhe direi com quem andas. Mas a frase correta é: dize-me com quem andas, que eu lhe direi quem és.
Essa é a frase mais acertada. Porquanto, olhem só, diz André Luiz, exprime conjugação natural ou provocada. Isso caracteriza o que falamos agora há pouco. Essa conjugação natural parte do médium em processo de desdobramento, essa faculdade. É uma coisa natural, até porque isso foi escolhido antes de encarnar, e aí ele vai atrair espíritos, conjugando-se ao médium. Ou então o inverso, a chamada vontade apelo vinda dos espíritos, que vai provocar sintonia, por identificação. Sabemos o que Leonel nos fala no livro Ação e Reação, em que eles estão atentos, não é, às nossas questões, ao desejo central, ao tema básico, nos afirma Leonel, da Escola dos Vingadores, ao reflexo dominante da nossa personalidade. Isso tudo está em nossos arquétipos, em nossos modelos experienciais, no nosso lastro espiritual. Portanto, eles agem, realmente uma conjugação provocada. Olhem só, nos domínios da inteligência, totalizando os serviços de associação, porque há uma associação, existem assimilações, transformações energéticas que se modificam e transmissão da energia mental. Seria isto aqui, ó. É fácil a gente entender. Este é o circuito mediúnico. Olhem só. Vontade e apelo do espírito e vontade e resposta do médium. Perispíritos. Ou seja, tudo que falamos lá. Primeiro, senso-percepção. Segundo, conexão perispirítica. E terceiro, o que nós estamos vendo aqui, um circuito mediúnico. Ou, para ser mais preciso, um circuito medianímico. Porque tem a participação indiscutível, inexorável do médium. Assim nós entendemos a sintonia e a afinidade. Assim nós entendemos a ação espiritual em nossos modelos, em nossas vivências, em nossas experiências atuais e, inclusive, passadas, onde temos vários débitos no campo moral. Por isso, os espíritos que se aproximam de nós, pela vontade e apelo, fará com que se desabroche a nossa resposta de nossos modelos arquetípicos. Vejam que beleza quando entendemos isso com profundidade, esquadrinhando tudo isto. E aqui eu trouxe algo muito interessante, como é que funciona isso. Vamos acompanhar. Espírito comunicante. Ele atua, né, por identidade com o médium, é vontade e apelo, cumprindo a sintonia. O médium desdobrado não é aquele desdobramento anímico inicial atraindo os espíritos. É a ação do espírito comunicante sobre o médium que se desdobra. E vai haver, então, o quê? Sintonia, como estamos vendo aqui. Vontade e resposta, a seta se inverte. Sintonia. Pois bem, o que acontece? Vai haver uma emissão de corrente mental do espírito, é o pensamento, que nós chamamos também de correntes que vão em direção ao médium, centrípetas. E vai, então, haver uma comunicação, ocorrerá a comunicação, utilizando-se, em princípio, do centro de força coronário do médium, o chakra, que está no duplo etérico. E aí, então, vai haver a manifestação no corpo físico do médium, aonde entra o trabalho magnífico, incomparável da pineal. Qual a função da pineal?
ela precisa transformar aquela corrente mental em sintonia, em corrente nervosa, para que haja, como eu disse agora há pouco, uma assimilação da área cerebral do médium, para que então haja uma interpretação. E aí entra áreas do diencéfalo. O diencéfalo, essa estrutura que temos no cérebro, ele funciona como um relé. O que é o relé? O relé é um dispositivo que liga e desliga. Olha que interessante isto. Então, nem tudo vai passar para a área cognitiva cortical. Vai passar o que precisa ser interpretado. Então, aqui está, ó, áreas do diencéfalo que vai para o córtex. E aí, então, tem que haver a interpretação da comunicação pela sintonia. Então, conforme o apelo, a corrente é direcionada para alguma dessas áreas que vocês estão vendo aqui, ó, que pertence, né, ao nosso encéfalo. O cérebro ele faz parte do encéfalo. Temos aqui o lobo frontal, parietal, occipital, temporal. E, de acordo com a área, essa emissão energética será responsável, no caso do lobo frontal, pela fala e pela escrita, psicografia e psicofonia. O lobo parietal, pelas sensações. O lobo occipital, este que fica aqui atrás, a visão, a vidência. E o lobo temporal, a audição, a clareaudiência. Vejam que coisa fantástica. E tudo parte, quando no caso é o espírito comunicante, pela sua vontade e apelo, para que pela sintonia, pela identificação, então, ocorra a devida comunicação. Seja ela qual for, psicografia, psicofonia, vidência, clareaudiência, sonambulismo e por aí vai. Essa foto aqui, ela é bem clara para entendermos isto. Essa da esquerda, principalmente. Aqui são energias mentais do médium, né, atraindo os espíritos, então, influenciando por conta dessas energias, tanto o processo, né, de atuação do espírito, como o processo do próprio médium. Mas aqui não é difícil nós entendermos. Olha aqui o desdobramento. E as memórias, então, afloram. Memórias arquetípicas do coletivo, do passado. Então, vai haver o que chamamos de desdobramento. E essas memórias afloram. E os espíritos, atraídos por essas memórias, vão se acoplar dentro daquele processo inicial que eu mostrei aqui. Conexão perispirítica. Olha aqui a conexão. O perispírito da entidade com o perispírito do médium. E no perispírito vamos ter lá no duplo etérico os chakras. Qual a importância dos chakras? Através da transmissão, levar essas energias para os plexos nervosos, atuação no corpo. Olha que coisa magnífica. Aqui está o chamado corpo astral, que é o corpo perispirítico, desdobrado, em conexão. E aqui vai ocorrer o terceiro estágio, o circuito, como vimos agora há pouco. Essa interação entre o espírito e o médium com o espírito. Cumprindo-se, como vimos agora há pouco naquele gráfico, vamos aqui voltar, a sintonia, a afinidade. Vamos trazer aqui algumas informações importantes. Recorremos ao livro do Décio Iandoli, meu amigo da AME Brasil, desse magnífico livro Da Alma ao Corpo Físico. E lá no capítulo 15, ele nos traz a neurofisiologia da mediunidade, com dados, apreciações muito importantes. Vejamos.
ele nos diz aqui, hipótese sobre a neurofisiologia da mediunidade. Então, ele nos fala aqui o seguinte: os sintomas experimentados pelo médium durante o transe são variados, sintomas, e dependem do tipo de mediunidade apresentada segundo suas características neurofisiológicas. Entretanto, os principais sintomas parecem ser predominantemente adrenérgicos, ou seja, síntese de adrenalina, que nós sabemos, junto com o cortisol, esses dois hormônios são fabricados pela suprarrenal. E são os dois hormônios responsáveis pelo estresse. E também entendemos, por conta disso, principalmente através do cortisol, a queda imunológica. Então, o médium, de certa forma, através desses sintomas predominantemente adrenérgicos, é um sofredor? Ele sofre. Ser médium, sabemos, não é fácil. Agora, claro que existe toda a intervenção espiritual superior, quando principalmente estamos utilizando esta faculdade que trazemos no nosso código genético, até porque assim o escolhemos, então a espiritualidade nos dá uma proteção. Porque senão seria terrível. Ninguém iria sobreviver. Olhem só quais são os sintomas. Olha, taquicardia, aumento do tônus muscular, aumento da pressão arterial. Como é que ficam os hipertensos médiums? Se tende a um aumento da pressão arterial. Claro, primeiramente, que isso tudo no trabalho é temporário. Depois ele volta ao estado normal, ele está sob efeito da medicação. Isso, inclusive, nós temos que ter critério. Como fica um médium hipertenso descompensado? Essa é uma grande pergunta aos orientadores da casa espírita. Eu sou hipertenso, não consigo controlar a minha pressão. A grande dúvida, ele vai trabalhar colocando a responsabilidade na mão dos espíritos superiores que o protegem, já que o trabalho vai ser profícuo? Ou corre-se um risco de ter-se um acidente vascular cerebral? Pelo que eu saiba, e o infarto também, pelo que eu saiba, eu nunca vi isso. Desde que a criatura consciente trabalhe, né, suas condições físicas, e aqui vemos mais embaixo, aumento da glicemia, os diabéticos, desde que eles estejam compensados, fisicamente falando, nada impede que eles trabalhem. Agora, é um risco aqueles descompensados? Ou vamos colocar a responsabilidade nas mãos dos espíritos, sabendo que aquele trabalhador, embora negligente consigo próprio, está ali a serviço da pátria espiritual? Então, são questões realmente para nós refletirmos. Olha o aumento do cortisol, caindo a imunidade, abrindo campo aos processos infecciosos. Eu conheço muitos médiums, chamados de médiuns seguros, aqueles que podemos confiar, que estão sempre à mercê de processos gripais, né, viróticos, bacterianos, porque o médium, normalmente, ele é frágil. Pois é, mas é uma missão. Mediunidade é uma missão. Olha, dor de cabeça. E Chico Xavier, o maior médium de que temos notícia, escreveu como sintomas de mediunidade. Aí entram as questões psíquicas,
da sua personalidade. Aí entram as questões arquetípicas do passado, como já expliquei isto, seja do desdobramento anímico atraindo os espíritos, ou seja, da ação espiritual sobre o médium, porque olhem os sintomas: irritabilidade, sonolência sem motivo, dores sem diagnóstico, dores musculares, por exemplo. Tem muitos médios que saem depois de um trabalho repleto de dores, pelas contrações, mau humor, as distimias, instabilidade emocional, choro inexplicável. Isso tudo vem de onde? São características desta personalidade ou são arquétipos do passado, ou são as duas coisas, o que é mais comum? A doutora Marlene Nobre, a nossa querida Marlene Nobre, que foi presidente da AME Brasil Internacional, em seu majestoso livro O Dom da Mediunidade, apresenta-nos ainda outros sintomas: distúrbios de apetite, ou a bulimia, ou anorexia. Distúrbios do sono, com sonolência ou insônia, sonambulismo, terror noturno. Sabemos que o sonambulismo é uma característica anímica. Os sonâmbulos, né, eles se emancipam do corpo. Há uma independência muito grande, porque ficam muito distanciados da matéria, onde não sofrem ação material. O sonambulismo é um grau de emancipação muito acentuado da alma. E aí, quando há conexão com os espíritos, chamamos de mediunidade sonambúlica. Terror noturno, o pânico, o bruxismo, o ranger de dentes, a rigidez e distúrbios de ordem sexual. Vejam como os médiuns, assim como nós também, porque todos somos médiuns, uns ostensivos, outros não, temos dívidas em todos os campos, temos fragilidades orgânicas. Olha, alterações inexplicáveis da imunidade agora passam a ser explicáveis. Bases neurofisiológicas. A princípio, a mediunidade é uma senso-percepção, já falamos sobre isto. Sendo assim, mediada e trabalhada pela função do sensório do sistema nervoso central, as nossas sensações. A percepção no ser encarnado desperto se dá por meio dos receptores. Todos trazemos receptores. Os médiuns, das estruturas especializadas em captar os estímulos oriundos do meio. Chamamos de esterocepção, ou seja, de fora para dentro. Ou da própria criatura, uma condição anímica que já falamos, chama-se isso de propriocepção. Os receptores cutâneos são muito importantes. Lembram-se do que falei no início? É uma faculdade de senso-percepção, onde o médium vai sentir as influências espirituais pela dor, pela pressão, pelo frio, pelo calor, pela fome. Por quê? Nós trazemos receptores e a pele, ela tem uma importância muito grande. Então nós temos aqui os receptores cutâneos para exatamente explicar, né, essa questão senso-perceptiva. Nós temos as terminações nervosas livres, receptor de extremidade expandida, pelo tátil, por isso que muitos médiuns se arrepiam com a presença espiritual, por conta desses receptores chamados pelos táteis. Corpúsculos de Pacini, corpúsculos de Meissner, corpúsculo de Krause, órgão terminal de Ruffini,
aparelho tendinoso de Golgi e fuso neuromuscular. Vamos mostrar aqui, nesse gráfico, todos esses receptores. Vocês estão vendo aqui a pele, a epiderme, que é a pele, que é a estrutura da pele mais externa, e a derme, que é mais profunda. Então, os receptores se distribuem tanto na epiderme quanto na derme. Vamos acompanhar aqui a leitura. Representação esquemática da pele humana em corte, mostrando os receptores sensoriais, caracterizando o primeiro estágio de sensopercepção. O disco de Merkel, nós estamos vendo aqui, capta estímulos de quê? Pressão e tração. O terminal de Ruffini percebe o quê? Temperatura, calor. O corpúsculo de Pacini, que aqui está, ó, capta estímulos táteis e de vibrações. O corpúsculo de Meissner capta estímulos táteis também, do tato. As terminações nervosas livres percebem estímulos mecânicos, térmicos, temperatura, e dolorosos. E o receptor do folículo piloso, que nós estamos vendo aqui, ó, é a movimentação do pelo, chamados arrepios, que acontecem em muitos médiums. Muito bem, tudo isto visto, vamos a algumas considerações para fecharmos essa interpretação, esse conhecimento, já aqui apresentado, os tipos de mediunidade, como tudo isso se processa, fazendo aqui um mergulho nesse maravilhoso livro de Carl Gustav Jung, que ele fala exatamente dos arquétipos e o inconsciente coletivo. Então, ele nos diz aqui o seguinte: o inconsciente, nossa estrutura espiritual, aonde se encontram os arquétipos do inconsciente passado, aonde estão muitas coisas que represamos e reprimimos por conta do nosso ego, porque o ego é o grande direcionador. É o ego que faz as escolhas. É o ego que deseja. É o ego que tem a vontade. É o ego que racionaliza. E é o ego que age, que faz agir. Lembrando que o ego é o ponto focal da consciência. O ego não é a consciência. Ele pertence à consciência. A consciência é mais ampla. A consciência é estruturada em pensamentos, em sentimentos, em emoções, em intuições. E o ego é o centro desta consciência. Mas é ele o responsável, principalmente, para as escolhas que fazemos. Então, se eu entendo, se eu compreendo a importância de minha consciência, cujo ponto central é o ego, que eu deva me buscar os arquétipos do inconsciente, para que através dessa busca eu me reconheça como verdadeiramente sou, é a verdade. Conhecereis a verdade, disse Jesus, ela vos libertará. Que verdade é esta? É a nossa verdade. Vamos caminhar depois para a verdade absoluta, as leis de Deus, onde estaremos transformados, espíritos superiores e depois puros. Mas o que nós precisamos é fazer esse mergulho em nós, com sinceridade, com honestidade, com humildade, e não ficarmos constantemente a fugir de nossas realidades. É o que o ego, geralmente, promovido pelo egoísmo, assim o faz. Os mecanismos de fuga, de evasão, as criaturas geralmente utilizam-se de personas, de máscaras, para fugir da sua realidade. Então é um ser fragmentado, é um ser dissociado de si. Jung, como Joana de Ângeles, nos fala da integração.
Nós precisamos nos integrar. É um trabalho árduo? É um trabalho doloroso? Reconhecemos que sim. Mas não temos alternativas. Qual alternativa que temos? Se fomos criados para a perfeição relativa, se fomos criados e destinados a chegar onde Jesus chegou, e vamos estar lá em iguais condições. Essa é a proposta da doutrina espírita. Está lá na questão 132 de O Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Chegarmos à perfeição. Não há outro caminho para nenhum encarnado. E para os desencarnados que vão encarnar. Não tem outro. Claro que tudo dependerá de maturação do espírito, despertar da consciência, as vivências, as dores, os sofrimentos que vão fazer com que a criatura desperte para o entendimento, a compreensão, a finalidade da existência, as doenças que não são do corpo, mas são do espírito, para que possamos entender seus simbolismos, os sonhos, que são extremamente providenciais, desde que saibamos interpretá-los. Então, é todo um contexto que sabemos que não são iguais para todos os espíritos, tanto desencarnados quanto encarnados. Então, diante dessa prévia, o Jung nos diz: o inconsciente é considerado geralmente como uma espécie de intimidade pessoal encapsulada, mais ou menos o que a Bíblia chama de coração, considerando-o como a fonte de todos os maus pensamentos. Os maus pensamentos estão ligados aos nossos delitos, aos nossos equívocos, os arquétipos defeituosos, nossos núcleos em potenciação espirituais que precisam ser trabalhados. As nossas sombras que carregamos a mancheias, nossos complexos, que são energias psíquicas repletas de afetividade, de emoções, responsáveis por nossas neuroses, e quando potencializadas, os quadros psicóticos, os surtos, que nada mais são do que a emersão desses complexos, segundo Jung. Nas câmaras do coração moram os terríveis espíritos sanguinários, diz Jung. A ira súbita, todos os nossos arquivos, fraqueza dos nossos sentidos, somos imperfeitos. Este é o modo como o inconsciente é visto pelo lado consciente, realmente. Nosso inconsciente nos condena por tudo que praticamos, por tudo que experienciamos. Sabe lá o quê? Algumas condições podem ser exteriorizadas por uma regressão de memória madura, criteriosa, por profissionais qualificados, que se utilizam de um processo indutivo hipnótico para que eles possam entender a razão de seus sofrimentos atuais pelos equívocos do passado. Então, nós temos acesso a algumas questões. E outras? Pergunto eu. E a nossa individualidade? Quantos erros cometemos? Quantos desvios morais praticamos? Quando estivemos lá na Inquisição, nas civilizações bárbaras, hediondas, hostis, criminosas, será que ainda não trazemos arquétipos nestes sentidos? Claro que sim. Apenas hoje somos mais contidos em nossas iras. Essa é a grande realidade. Paulo foi muito claro identificando tudo isto.
Irai-vos, mas não pequeis. Não acrescentais o sol sobre a vossa ira. Paulo está a nos dizer: sintam raiva, qual o grande problema disso? Não é nenhum demérito, somos imperfeitos. Agora, o que não podemos é potencializar a raiva a ponto de se transformar em ódio, a ponto de eu agredir um companheiro, de eu matar um companheiro. Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos uma área do cérebro que controla isto, fisicamente falando. Chama-se córtex cingulado anterior. Então, isso tudo está desenvolvido nas criaturas mais evoluídas, o que não significa que não tenha raiva, o que não significa que não tenha ódio, o que não significa que traga mágoas, ressentimentos, culpas. Assim somos nós. É o que verdadeiramente está presente em nossos arquétipos, que vão ser trabalhados gradativamente pela ação do ego. A Joana fala da ponte entre o ego e o self. O que é o self? É a nossa totalidade, que está presente, inclusive, no ego. O self faz parte do ego, porque é a totalidade. Se falamos de totalidade, não podemos desmembrar uma coisa de outra, como as mentes reducionistas assim o fazem. Nossa visão é holística. Aqui ele diz, a consciência, porém, parece ser essencialmente uma questão de cérebro, e é, a consciência está no cérebro. O ego está ali, se representando no cérebro, porque sem a estrutura cerebral, como encarnados, nós não vamos ter ego, nós não vamos ter consciência. Agora, não é a visão materialista de que os elementos, as moléculas elementares, formam a consciência. A consciência atua nas moléculas elementares, atua nas células. É a causação descendente que a física quântica nos fala, e não a ascendente materialista. Então, a consciência é uma questão de cérebro, o qual vê tudo, sim, separa, vê isoladamente, inclusive o inconsciente, encarado sempre como meu inconsciente. Pensa-se, por isso, de um modo geral, que quem desce ao inconsciente chega, olha como o Jung nos coloca, a uma atmosfera sufocante de subjetividade egocêntrica, ficando neste beco sem saída, à mercê do ataque de todos os animais ferozes, ao nosso lado selvagem, bárbaro, primevo. Tanto isso é verdade que nós temos o primeiro andar do cérebro, chamado por Paul MacLean de cérebro reptiliano. Os répteis, os animais, abrigados na caverna do submundo anímico. É o nosso submundo, os nossos arquivos. Olhem só, agora entendemos essa conexão espiritual com espíritos de baixo coturno, identificando-se conosco. E daí eu sempre realço a importância do trabalho mediúnico para o autoconhecimento. E não fazer uma transferência. Isso é do espírito, não é meu, é seu também. Só que muitas situações não estão no presente, ou estão reprimidas no presente, no inconsciente atual. Mas nós temos o passado, e o nosso passado nos condena do que realizamos, do que fizemos. Então vejam a importância de todo esse processo, unindo Jung às questões mediúnicas ou medianímicas. Verdadeiramente, diz ele, aquele que olha o espelho da água
vê em primeiro lugar a sua própria imagem. Quem caminha em direção a si mesmo corre o risco do encontro consigo mesmo. Tânia nos diz aqui que já assinala que esse encontro conosco mesmo não é fácil. É o que a Joana chama de cair em si, na parábola do filho pródigo. Será, pergunto eu, que temos que chegar a uma condição de indigência moral e física para o despertar de nossas consciências, como aconteceu com o filho pródigo? Será que teremos que passar por processos desencarnatórios como André Luiz passou? Sofrendo terrivelmente nas regiões umbralinas? Se alimentando de filetes, de gramíneas e dessedentando-se em filetes d'água, filetes turvos, trazendo-nos o simbolismo da condição de indigência? Ou se já temos consciência disso tudo, inclusive nessa explanação, começarmos a nos modificar lentamente. E olhem, nós vamos escorregar, porque somos movidos pelos condicionamentos. Foi exatamente isso que Paulo nos falou. O bem que eu quero fazer, eu não faço, no entanto, o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Paulo está a nos dizer que, não raro, vamos reincidir. Somos reincidentes, porque estamos condicionados, cristalizados. Por isso, o trabalho que é lento, é doloroso, esse encontro conosco mesmo, é um trabalho de descondicionamento. Ou, como diz a Joana, desimpregnação, porque estamos impregnados. Então, não vamos simplesmente extirpar, como se fosse um processo cirúrgico, algo que está em nós, porque não é assim que funciona. O que funciona é a integração. O que funciona é o ego promover esse encontro com o inconsciente. Aliás, questão 919A de O Livro dos Espíritos. Recomendação de Santo Agostinho. Retrospectiva diária. Quem faz? Será que fazemos isso diariamente? Aproveitando aquele ambiente próprio que a glândula pineal está trabalhando, que o espírito está se emancipando do corpo, está se desdobrando. Porque quando ingressamos no mundo espiritual enquanto o corpo descansa, nós promovemos o desdobramento. Olhem só. E o desdobramento faz com que as memórias aflorem. Por isso que os surtos, os desequilíbrios psicológicos, os quadros depressivos, os pânicos, acontecem mais no período noturno, em virtude disso. Então, é um momento apropriado para nos encontrarmos. E aí sim, vamos utilizar de processos meditativos que vão nos auxiliar no desdobramento, aliados os processos meditativos à oração, para que os espíritos venham superiores e nos ajudem, porque estamos humildemente trabalhando para o nosso melhoramento. O que é humildade? Sempre digo isto. Provém, é oriundo etimologicamente falando de humus, que quer dizer terra. É o nosso Adão dentro de nós, como arquétipo. Nossa identificação com o processo encarnatório é o Adão no ser, como nos diz Jean-Yves Leloup, grande psicólogo e filósofo. Então temos que entender tudo isto. É um processo árduo, sem dúvida nenhuma.
Continuando aqui. Olhem só, o espelho não lisonjeia, mostrando fielmente o que quer que nele se olhe. Ou seja, aquela face que nunca mostramos ao mundo, porque a encobrimos com a persona. Estamos sempre utilizando-nos das personas, das adaptações, para fruirmos vantagens pessoais. Afinal, qual o sinal mais característico da imperfeição humana e somos imperfeitos? Questão do Livro dos Espíritos. O interesse pessoal. Egocentrismo, egoísmo. Sempre estamos focados nos nossos interesses. E aí, então, sob uma forma de proteção, o ego que faz. O ego escravocrata que nos escraviza. Buscam mecanismos compensatórios, os chamados mecanismos de evasão, os mecanismos de proteção do ego, aonde representamos e não somos reais, não somos autênticos. A máscara do ator, diz aqui o Jung, mas o espelho está por detrás da máscara e mostra a face verdadeira. De alguma forma, essa face verdadeira, seja por intervenção espiritual externa, por associação de ideias, por estímulos, elas vão se mostrar. Indiscutivelmente. E aí temos que saber trabalhar com isso. E não ficarmos a fugir em nossos escapismos e acrescentando cada vez mais equívocos, desaires, como diz a Joana de Ângeles, ou gravames, e vamos nos abarrotando. E a tendência desse abarrotamento, como diz a nossa querida Nise da Silveira, psiquiatra junguiana, alagoana, que eu faço um trabalho mensal do seu livro Reconstruindo Emoções, a tendência é que tudo isto se reverta, porque faz pressão, diz ela, de baixo para cima, do inconsciente para o consciente. Então, esta é a primeira prova de coragem, nos fala Jung, no caminho interior. Temos que ser corajosos, temos que ser heróis, temos que vencer os nossos dragões internos. Uma prova que basta para afugentar a maioria, e realmente, pois o encontro consigo mesmo pertence às coisas desagradáveis que evitamos o tempo inteiro, enquanto pudermos projetar o negativo à nossa volta. Olha que fundamentação! Então, estamos sempre projetando, estamos sempre encontrando um bode expiatório, um culpado. Nunca sou eu, porque minha postura confortável é ser vítima. Eu sou pobrezinho, eu sou obsidiado. É vida passada onde eu errei, ou é a vida atual que ele continua a errar? Mas ele não vê isso. Isso é um trabalho de transferência. É o fulano, é o Beltrano, é o pai, é a mãe, é o governo. Tem uns que dizem que é Deus, o culpado das nossas desditas. Isso chama-se transferência ou projeção. E aí estamos a acusar. Como disse Jesus, na medida que tu julgares, tu serás julgado. Estamos sempre a encontrar um culpado. Se formos capazes, diz o Jung, de ver nossa própria sombra e suportá-la, porque não basta vê-la, ela precisa ser suportada, aceitada, sabendo que ela existe, que ela nos pertence, só teríamos resolvido uma pequena parte do problema. Teríamos, pelo menos, trazido à tona do inconsciente, nosso inconsciente pessoal, que poderíamos subdividir
esse pessoal no nosso atual, o Jorge André nos coloca muito bem naquele gráfico do psiquismo, e o passado, que está ligado ao presente. Os núcleos do inconsciente atual, caracterizando a nossa personalidade, são aqueles núcleos mais periféricos do inconsciente passado, fora outros. A personalidade é apenas uma faceta da nossa individualidade. Nós estamos aqui para trabalharmos as questões concernentes à nossa personalidade, que seria um galho da grande árvore que somos. Então, a sombra, porém, é uma parte viva da personalidade, olhem só. E por isso quer comparecer de alguma forma. Não é possível anulá-la argumentando ou torná-la inofensiva utilizando-se da racionalização. São os desculpismos, são os subterfúgios, o que a gente está sempre utilizando. Olhem como isso é importante para entendermos tudo que falamos no início. A sintonia, a vontade de apelo, a vontade de resposta, o desdobramento, as conexões, os 3 estágios, senso-percepção, conexão perispirítica, o circuito que nos une aos espíritos pela sintonia. Então, estamos fechando esse raciocínio bastante claro. Este problema é extremamente difícil, pois não desafia apenas o homem total, mas também o adverte acerca do seu desamparo, da sua impotência. As naturezas fortes, ou deveríamos chamá-las fracas, tal alusão não é agradável. Então, nos sentimos, de certa forma, desamparados, impotentes, diante da nossa realidade, diante de soluções que não conquistamos, por nos faltar ainda evolução, nos faltar ainda grandeza espiritual. Então, estamos trabalhando apenas determinados setores e nem sempre seremos vitoriosos. Isso me lembra Gandhi. O grande Gandhi, Mahatma Gandhi, ele dizia: o importante não são os resultados, o importante são as tentativas. E o que a doutrina espírita diz disso? Como se reconhece o verdadeiro espírita? Não é o que vence, mas é o que faz esforços. Não é o que conquista resultados, mas é aquele que doma as suas mais tendências e suas mais inclinações. Nós estamos aqui apenas domando, apenas suavizando, apenas acerenando nossas idiosincrasias. Então, esse é o nosso trabalho, que não será resolvido aí a impossibilidade incompatível de um processo encarnatório só. Ah, vivi, vou para o céu, vivi, vou para o inferno ou para o purgatório. Estou fazendo crítica, não, nós estamos apenas analisando a impossibilidade, a insuficiência dessas concepções filosófico-religiosas. O processo reencarnatório, ele é longo, e muito longo, para irmos alcançando valores que estão em nós, porque Deus está em nós. O reino de Deus está em nós e tudo está em nós e não fora de nós. Então preferem inventar o mundo heróico, além do bem, do mal, as ilusões, e cortam o nó górdio. O que é o nó górdio? Foi Alexandre, da Macedônia, que foi lá e cortou o nó. É muito fácil chegar e cortar o nó, né? Mas nós temos que desatá-lo.
Nós somos carregados de nós. E não é o nó górdio em que vamos cortá-los. Até o processo desencarnatório é de desatamento. É lento. Vamos desatando os laços que nos unem ao corpo. E o processo evolutivo é a mesma coisa. Estamos desatando nós. Somos repletos de nós. No entanto, mais cedo ou mais tarde, as contas terão que ser acertadas, diz o Jung. Esse homem, isso foi um reencarnacionista de mão cheia, moralizador. Eu sou suspeito em dizer por admirar profundamente essa criatura, como Jorge André admirava muito o Jung. E ele está ligado a Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual. Esse homem é muito profundo. Quando a gente lê um pouquinho a obra, a imensa obra que ele nos deixou. Temos, porém, que reconhecer: há problemas simplesmente insolúveis por nossos próprios meios. Nem tudo vamos solucionar. Não é cortar o nó górdio, como Alexandre da Macedônia assim o fez. É desatamento. Admiti-lo tem a vantagem de tornar-nos verdadeiramente honestos e autênticos. Olhem só como Jung coloca, numa visão moralizadora. Admitirmos-nos. Como é difícil a gente se admitir. Eu nunca ouvi, mesmo nas minhas sessões terapêuticas, um paciente, um cliente chegar e dizer: eu sou invejoso. Isso é uma admissão muito difícil, porque é algo detestável, execrável. Ser invejoso significa nos inferiorizar. Aliás, o invejoso sofre de complexo de inferioridade. Por isso que realmente temos que admitir honestamente, autenticamente. Assim se coloca a base para uma reação compensatória do inconsciente coletivo, nos nossos arquivos. Em outras palavras, diz ele, tendemos a dar ouvidos a uma ideia auxiliadora, ou a perceber pensamentos cuja manifestação não permitíamos antes. Jung está a nos dizer aqui: as influências positivas de ideias que nos auxiliam de nossos mentores, algo que não permitíamos antes e agora estamos mais abertos, mais acessíveis. Talvez, diz ele, prestemos atenção a sonhos. Temos que prestar atenção aos nossos sonhos, aos simbolismos que ocorrem em tais momentos. Sabemos que estamos sonhando, muitas vezes é um pouco confuso, de ideias presentes, de vivências passadas, de espíritos que nesta encarnação nunca vimos, de processos obsessivos, chamados obsessão onírica. Estamos no mundo espiritual. Estaremos exatamente ali à mercê dos fatores que nos compelem a isto. Por estarmos aqui vivenciando, quando lúcidos, acordados, em estado de vigília, muitos equívocos. Então, quando saímos do corpo, como também no processo desencarnatório, estaremos lidando com o quê? Serão só espíritos de luzes a acordarmos num estado de sublimação? Ou estaremos em conexão com espíritos desencarnados, credores, ligados pela sintonia, gerando sonhos muito dolorosos e até pesadelos? Então,
Vamos prestar atenção em nossos sonhos. Ou pensemos acerca de acontecimentos ocorridos no mesmo período. Se tivermos tal atitude, diz Jung, forças auxiliadoras adormecidas na nossa natureza mais profunda poderão despertar e vir em nosso auxílio, pois o desamparo e a fraqueza são vivência eterna e eterna questão da humanidade. Está muito claro isso. Há também uma eterna resposta a tal questão, senão o homem teria sucumbido há muito tempo. Depois de fazermos todo o possível, resta somente o recurso de fazer aquilo que se faria se soubéssemos o quê. Muitas coisas não sabemos. Mas em que medida, pergunta Jung, o homem se conhece a si mesmo? Então nos falta esse trabalho, essa retrospectiva, esse estado de humildade de ser, para nos conhecermos um pouco e nos aceitarmos. Diz ele, bem pouco como a experiência revela. Assim sendo, por conta disso, resta muito espaço para o inconsciente, para as nossas sombras, porque não houve uma investidura nisso. Como se sabe, e aí ele diz aqui, ó, e dizem que esse homem era materialista. A oração exige uma atitude semelhante. Por isso tem um efeito correspondente. A reação necessária e da qual o inconsciente coletivo precisa se expressa através de representações formadas arquetipicamente. Já falamos muito sobre isso. E diz ele aqui, o encontro consigo mesmo significa, antes de mais nada, o encontro com a própria sombra. Então precisamos ir ao encontro das sombras. Indo ao encontro a elas, temos que nos aceitar, que seria um passo mais à frente. Nos conhecer e nos aceitar. Aí está o grande salto quântico. Porque muitas vezes nos conhecemos e não nos aceitamos. Sem isto, não haverá a autoiluminação. O que é autoiluminação, se não iluminarmos nossas sombras? Estamos na escuridão. Estamos ainda nos vulcões tempestuosos da alma. Os temporais da alma. Tudo sombrio, tudo escuro. Claro, não sejamos tão negativos a esse ponto. Temos valores, temos processos já iluminados pelos nossos esforços. Então, companheiros, diz Jung, a sombra é, no entanto, um desfiladeiro, um portal estreito, cuja dolorosa exiguidade não poupa quem quer que desça ao poço profundo. Olha, esse slide aqui daria para a gente ampliar bastante. O que Jung está falando aqui? A sombra é um desfiladeiro, um portal estreito. Ele está falando da porta estreita, que é dolorosa, porque estreiteza significa constrição. Tudo que se estreita se constringe, por isso é dolorosa, inclusive com expressão no corpo. Estreiteza, mas não só isso. A porta estreita é quando vamos nos estreitar com nós mesmos, com as nossas sombras, por isso é um desfiladeiro apertado. Esses já fizeram suas escolhas, porque tem outros ainda em evolução que estão na porta larga das perdições, das prerrogativas, dos prazeres mundanos, hedonistas, egocêntricos,
Agora, aquele que faz a opção buscar e achareis, batei, abrir-se-vos-á, essa é a porta estreita, é a porta, é o desfiladeiro que diz o Jung aqui, a porta exígua, e não poupa ninguém que desça a esse poço profundo. Porque aí estaremos sendo autênticos e não fugindo e não criando camuflagens protetoras, adaptativas, autenticidade. E quando eu faço uma referência à autenticidade, eu me lembro de Jesus, que nos fala da seguinte forma: que venham a mim as criancinhas, porque é delas o reino dos céus. Jesus não está citando uma criança, como muitos imaginam, inocente, porque sabemos que tem crianças que não são inocentes. São espíritos, às vezes, mais velhos que nós. Mas é uma criança arquetípica. É uma criança que normalmente é autêntica. A criança chora quando está com fome, chora quando está com dor. Essa é a referência que Jesus faz. A criança arquetípica, autêntica. Por que que essas crianças que chegam a Jesus é delas o reino dos céus? Porque é através da autenticidade, nesse desfiladeiro que Jung fala, dessa porta estreita, é que nós vamos buscar a nossa realidade arquetípica, o que somos verdadeiramente. Seria, em outras palavras, começar a alimentar o grão de mostarda, porque o grão de mostarda é o reino de Deus que está em nós. Ampliar isto. Sairmos dos eclipses, dos encapsulamentos protetores, das fixações mentais que ficamos a girar em derredor de nós mesmos e ampliarmos, abrirmos as pétalas de nossas existências. Esse é o caminho. E, claro, passamos a entender todo esse tema de hoje, as relações espirituais conosco, o nosso inconsciente coletivo, as relações medianímicas entre nós e os desencarnados, entre nós e os encarnados, e entre nós com nós mesmos. Processo de autoobsessão, por exemplo, em que estamos sempre nos sabotando para ficarmos na zona cômoda do conforto, porque nós tememos muito o amanhã, o fracasso, as possibilidades em que verdadeiramente não aceitamos, porque isto é arquetípico. Então temos que ter o quê? Coragem. E a coragem é só quando nós identificarmos os medos que trazemos, as inseguranças que carregamos, e aceitá-las, para que então o oposto, o ambíguo, comece a se integrar dentro de um processo chamado de integração ou difusão, para que as sombras, os equívocos comecem a se diluir. E não vamos conseguir isto numa encarnação. Convenhamos. Que Jesus nos abençoe nesses estudos, nesses aprofundamentos, que são extremamente importantes. A ideia é exatamente tirar esse complexo. Isso é muito complexo. Não. Tem irmãos que não leem, não estudam Joana de Ângeles por achar que ela é muito complexa. Afinal, qual foi o objetivo dela? Nos trazer essas minudências,
para aprofundarmos pelos estudos. E a proposta do ICEB sempre foi e sempre será o estudo. Só através dele, da intelectualização e a aplicação disso tudo na moral, é que vamos buscando a bendita sabedoria, que é o que nos aguarda. Muita paz aos homens de boa vontade. Assim eu desejo. Passo a palavra à irmã Nádia do Couto Vale. Graças a Deus. É o mesmo que desejamos a todos também, Rubim. Obrigada por mais um estudo sobre o nosso querido Jung, nossa querida doutrina espírita. Nós temos aqui participações da Fátima Terezinha, está aqui nos cumprimentando, boa noite, gratidão. A mesma coisa diz-nos a Cássia Ravena Medel. Donizete Carlos Martins está nos cumprimentando a mim e a você e a toda a equipe do ICEB. Nós agradecemos e retribuímos essas vibrações. O Hegel da Silveira também está nos cumprimentando lá de Teotônia, do Rio Grande do Sul. E a Paula Eduarda Canhadas, ela diz, é verdade, a mediunidade se expressa na maioria das pessoas como transtornos mentais. O estudo do processo será a saída pelo atormentado da mediunidade sem controle, hein, Rubem? Pois é, a mediunidade ela tem que buscar o lado equilibrante. Não é realmente a gente, ainda sob a regência dos espíritos que trabalham, que comungam, para que nós, lamentavelmente, entremos nos processos de fascinação e também de subjugação, a gente naufrague numa proposta, numa escolha que fizemos, quando reencarnamos com faculdades para o trabalho no bem. A mediunidade, sabemos muito bem, e quando eu falei de sintonia, somos mais visitados por espíritos sofredores, espíritos ainda muito imperfeitos, em comunhão conosco, para que a gente observe tudo isto. Tem este grau de observância. O espírito está se comunicando, trazendo ideias, né, equivocadas, e a gente então vai se questionar a respeito disso. Por isso eu costumo dizer que a mediunidade ela conspira a favor do autoconhecimento. Porque o que é do espírito é meu. De alguma forma, seja lá um arquétipo do passado, que ainda está um tanto obliterado, ainda não foi visualizado, porque a sombra, segundo Jung, não quer dizer só desvio moral, erros, equívocos, não. A sombra também é algo que ainda não foi explorado. E o que não foi explorado precisa ser explorado pela observação, pela vigilância, né? Pela atenção. Temos que estar atentos o tempo inteiro, porque não raro vamos pensar aquilo que não gostaríamos de pensar. De onde vem isto? Vamos sentir, muitas vezes, inexplicavelmente, sentimentos que nós não admitimos em nós. Então precisamos estar atentos, porque tudo isso nos pertence. E não ficar culpando aos espíritos a razão disso tudo. Se eles estão presentes, e aí a questão famosa, que vai muito mais além do que imaginamos, que é a questão 459, eles influem em nossos atos e pensamentos muito mais do que imaginamos. Eles transpõem a área da consciência. Porque nós estamos sempre refletindo o que nós somos pela aura. Ou porque desdobramos também, nos emancipamos, todo dia nós desdobramos.
quando vamos dormir e o espírito vai ingressar no mundo espiritual. Então, nada, em verdade, se esconde. Nós vamos nos revelar, estamos nos revelando o tempo inteiro. Pela nossa aura psíquica, que sabemos muito bem que é a expansão do perispírito, é a expansão do duplo etérico, é a expansão do próprio corpo, compondo a nossa túnica áurica. E os espíritos estão exatamente observando, como diz Leonel. Ou seja, nosso tema básico, nosso desejo central. Ele fala desejo. E os desejos estão ligados ao ter, e não ao ser, ainda. Nosso reflexo dominante da personalidade, quem verdadeiramente somos, nós nos escondemos entre os encarnados, mas para os desencarnados, não. Nos vinculamos a eles, sim, pela lei da sintonia. Por isso, esse trabalho todo, expresso hoje aqui, para que possamos verdadeiramente cumprir o grande objetivo, que é a transformação. E para isso, temos que ser percussientes. Percussientes é penetrante na nossa realidade. E não ficar criando escaramuças, camuflagens, fugidias, adiando o processo, que vamos ter que responder por isso. Tudo é arquivado. Está lá no corpo perispirítico, os arquivos mnemônicos, e, consequentemente, na alma. Então, temos que entender isso para que a relação medianímica, o tempo inteiro, eles intervêm porque também nós abrimos, somos receptivos, porque parece que é só o espírito que vem ao encontro de nós por conta disso tudo aqui dito. Ou será que também nós obsidiamos os espíritos, da mesma forma que eles nos obsidiam? É assim que tem que ser. É assim que tem que ser compreendido. E não ficar transferindo culpas quando elas são nossas. Ok, nós estamos com um horário muito avançado, mas eu queria ainda passar aqui duas manifestações da Regina Celi, gratidão, e da Débora Cristina. Boa noite a todos, gratidão, diz ela também, pelos ensinamentos. A Débora Cristina está lá em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Abraço para todos lá os nossos irmãos de Mato Grosso do Sul. Rubim, você agora já falou sobre o conceito da sombra. Se você recolocar o conceito de luz, esses dois conceitos junguianos, como é que você colocaria do ponto de vista das implicações desses conceitos na prática do ato de comunicação mediúnica? Sombras todos nós temos, seja porque não foram exploradas, ou seja porque foram trabalhadas negativamente. Perfeito? E a luz está em nós. Faça de ti a tua luz. O grande problema é que estamos distantes ainda dessa luz. Então, quando falamos de luz, falamos das leis de Deus que estão em todos nós. Os valores morais, o evangelho do Cristo, as bem-aventuranças. Tudo está em nós. Nada está fora de nós. E quais são as Vamos ler. implicações? Desculpe. Quais são Não, as ele diz, implicações no ato de comunicação mediúnica desses conceitos junguianos? sim, nós temos que fazer a conexão dos conceitos junguianos com a doutrina espírita. Sim, no ato de comunicação mediúnica, ali, por exemplo, a mesa mediúnica, como é Sim, que esta questão está posta? pois é, eu expliquei isto. As comunicações, geralmente, para a faixa em que nos encontramos, são comunicações de espíritos imperfeitos, porque somos imperfeitos. Eu pontuei muito essa questão, né,
da sintonia. Sintonizamos-nos mediunicamente, na mesa mediúnica, com espíritos com a mesma equivalência, ou com equivalências parecidas, as semelhanças, as similitudes, para que nós entendamos, dentro desse trabalho, quem nós somos. Já que a gente não faz o trabalho da meditação, da retrospectiva que Santo Agostinho nos recomenda, utilizemo-nos deste trabalho para a questão do autoconhecimento. E, a partir daí, nós nos transformarmos. Agora, existem comunicações de espíritos superiores, utilizando-se, né, dos nossos valores, que todos nós temos, do nosso inconsciente puro, das virtudes. Esses espíritos superiores se utilizam dessas energias, muitas vezes não trabalhadas ainda por nós, para trazer comunicações de alto valor moral. Uma Sim. Joana de Ângeles se comunicando, né, um Emmanuel se comunicando, porque senão, se a gente só se fixar na ideia da sintonia, como vamos entender uma comunicação de um espírito superior? Como é que isso se processa? A dinâmica da comunicação mediúnica, do ato propriamente de comunicação mediúnica, como é que você, por exemplo, à luz desses dois conceitos, você colocaria um espírito comunicante que vem desdenhar de tudo que está sendo dito e estudado ali durante a reunião, e essa parte sombra dele, que ele está dando um zoom na parte sombra, evidentemente, e ele está desdenhando, às vezes, ele desdenha da parte luz, ou do dialogador, ou dos outros médiuns, de todos que estão participando, ou então ele não desdenha a parte luz, mas ele também cobra a parte sombra, ou do dialogador, ou dos outros médiuns. Como é que você estabelece junguianamente essa dinâmica? Veja bem, Jung não se adentrou nessa profunda filosofia que é espírita, né? Ele nos traz apenas conceitos de entendimento que a gente correlaciona com a doutrina espírita. Mas eu vejo ainda, eu que estudo relativamente bem Jung, que ainda faltou a ele uma compreensão maior. Até porque ele seguiu muito o lado material dele. Embora saibamos que não. Mas ele, por conta. Jung se distanciou de Freud. E por Sim. conta disso, ele foi taxado de místico, não é? De visionário. Ele sofreu muito com isto. Então, ele, de certa forma, camuflou um pouco, mas deixou nas entrelinhas conceitos e que nós utilizamos numa correlação com a doutrina espírita. Agora, quem trabalha na mesa medianímica, como eu já trabalhei, hoje não estou trabalhando, estou me dedicando mais à oratória e à escrita, a gente vê uma sorte muito grande de espíritos, não é? Pseudo-sábios, espíritos irônicos, debochados. Claro que tudo isso traz ligação com as sombras. As sombras, às vezes, não é do médium especificamente, ou muito pouco do médium, mas é do instrutor, por exemplo. Temos que entender a reunião medianímica como algo homogêneo, onde vários espíritos encarnados estão ali presentes. Essa é a grande realidade. Porque quando a gente faz uma referência a essa comunicação de um espírito imperfeito, tem a ver com a imperfeição do médium? Tem, mas tem a ver com a imperfeição dos outros médiuns ali presentes. Tem a ver com a imperfeição do próprio instrutor espiritual que está ali catequizando esses espíritos, sejam eles quem forem, desdenhosos, debochados, irônicos.
caracterizando exatamente a sombra ali presente dos participantes e dos trabalhadores. Sempre tem que haver uma sintonia. Isso é que temos que entender. Eu tenho também essa aprendizagem magnífica, porque converso há muitos anos. Há muitos anos converso com os nossos irmãos à mesa mediúnica, e essa questão é uma questão bastante sensível nos atos de comunicação mediúnica. Nós estamos, eu teria outras questões, mas eu, inclusive, gostaria que você tivesse falado, mas a gente não tem tempo mais, do autoencontro e também de um dos últimos, talvez o penúltimo, texto que você mostrou, quando você falou, quer dizer, o autoencontro é um outro conceito, a Joana também trabalha muito o autoconceito, mas aí o encontro consigo mesmo é alguma coisa mais ou menos assim, desse outro texto. O encontro consigo mesmo significa, antes de mais nada, o encontro com a própria realidade, eu acho. Exatamente. O quem verdadeiramente somos. Isso. Quem promove isto é o ego. A Joana chama a ponte entre o ego e o self. Isso. O self é a nossa totalidade. E diríamos mais, as sombras, para que nós nos encontremos, são manifestações de Deus. É Deus a se manifestar na sombra para que a gente possa vê-las. É uma manifestação divina. Sim. Isso é muito interessante, porque Deus quer que a gente, exatamente, Ele nos criou para que cheguemos à perfeição. E não existe outro processo senão esse mergulho em nós mesmos. Isso tudo é um exercício. Na verdade, é um exercício. Temos que exercitar esta prática. E cada vez que exercitamos, vamos ampliando esses processos. Vamos agindo com mais facilidade nessa autovisão, neste autoexame. Porque o que acontece exatamente nesse momento? Eu disse, há um estado alterado de consciência, há um desprendimento do perispírito, a partir do momento da expansibilidade dele, ele se incha, vamos dizer assim. Quando ele se expande, ele se incha, ele se desprende, e não raro ele se desdobra. Então as memórias afloram. Como disse Charles Fritz, eu falei isso no mês, agora há 2 meses, as memórias estão nas dobras do perispírito. Espírito. Ou seja, estamos dobrados. Quando desdobramos, elas afloram. Que memórias seriam essas? Vida atual. E quando nós estamos mais exercitados, adestrados, outras memórias também virão à tona. São as nossas sombras do passado, são os nossos arquétipos. Como um verdadeiro prêmio para nós, porque estamos trabalhando com humildade, com honestidade e com perseverança, porque tudo exige esforço, indiscutivelmente. Sem esforço não conseguimos nada, né? Jesus falou mesmo isso, que perseverar, salvar-se-á. A salvação está na perseverança, está no estoicismo, né? Sermos estoicos, guerreiros com nós mesmos. A Joana diz que é uma luta sem quartel. Não há armas, mas é uma luta. E que luta! Então, o ICEB agradece José Henrique Rubim de Carvalho. Mais um estudo aqui. Desta vez você nos trouxe arquétipos inconsciente coletivo e suas relações com a mediunidade. Então, agradecendo mais um aprofundamento nesses temas tão ao seu gosto e ao nosso também, vamos continuar os nossos estudos nessas linhas investigativas. Muito obrigada, Rubim. Nós vamos terminar aqui o nosso estudo agradecendo a Deus, a Jesus,
a Maria, aos nossos anjos da guarda, aos amigos espirituais, orando com Rosa Rita Martins. Vamos unir nossos pensamentos, então, a Deus Pai, a Jesus, nosso Mestre, Maria, nossa Mãe espiritual, agradecendo por essas horas que passamos aqui, por tudo que ouvimos, por o tanto que ainda temos que estudar e aprender e assimilar os conhecimentos que são tão importantes para que possamos avançar no nosso autoconhecimento. Obrigada, Mestre. Obrigada ao nosso amigo José Rubim por todo o estudo que ele fez e que nos trouxe hoje. Aproveitamos para agradecer também aos nossos mestres do ICEB, aos seus fundadores e toda a cúpula espiritual que cuida para a continuação do ICEB e o seu crescimento, que possamos continuar com essa ajuda para que possamos continuar esse trabalho tão bem desenvolvido pela nossa presidente, a Nádia. Aproveitamos também, Senhor, para vos pedir sempre pela paz na terra, que vossos mensageiros de paz possam chegar nesses cantos onde convivemos com as guerras, com as guerrilhas. E assim, Senhor, precisamos e continuaremos precisando ainda por muito tempo da vossa assistência e de vossos mensageiros de paz. E aproveitando esses momentos, agradecemos também pelo ICEB, por todos os conhecimentos que eles nos é trazido pelos seus expositores e com a autorização dos nossos mentores, dos mentores do nosso ICEB, vamos encerrar os nossos estudos de hoje. Graças a Deus. Muito obrigada, Rubem.